Trindade, o nome da sua igreja é Trindade, Trindade, Trindade. Igreja Trindade em Orlando. Aqui você é mais que bem-vindo. Aqui também é a sua casa. Igreja Trindade em Orlando. Olá, queridos, estamos estudando a história da igreja, o que significa dizer que estamos estudando a nossa história. E nós estamos estudando a história da igreja seguindo a linha do tempo. Desde aquele dia de domingo de Pentecostes, em que o Espírito Santo veio, como Jesus havia prometido, e a partir dali, aqueles homens que antes negavam, traíam, fugiam, têm a sua vida transformada e a igreja se assume como igreja. Então consideramos a história da igreja a partir daquele domingo de Pentecostes, conforme está descrito em Atos 2. Seguindo daquele domingo de Pentecostes, estaremos mais ou menos no ano 33, nós seguimos a linha do tempo. Durante um período até o ano 100, nós estaremos vendo a igreja apostólica. O período apostólico considera-se que ele se estendeu até o ano 100, quando vai morrer o remanescente do colégio apostólico, o apóstolo João. Depois nós vamos ter um período que se estenderá do ano 100 até o ano 590, conhecido como período da Igreja Antiga. E depois teremos um período que se estenderá do ano 590 até o ano 1517. Teremos a Igreja da Idade Média. É importante separarmos em diferentes períodos para que fique mais didático e possamos compreender os fenômenos que influenciavam a igreja e que causaram a sua transformação. A Igreja Apostólica. A Igreja Apostólica é a que está descrito no livro de Atos. O calendário vai se estender do ano 33 até o ano de número 100. Os dois parâmetros que marcam o início e o fim deste período são a chegada do Espírito Santo e a partida do apóstolo João. Este período, conforme está descrito no livro de Atos, nós temos destacada a atuação inicialmente do apóstolo Pedro, sobretudo na evangelização da Judeia e também da região de Samaria. Depois nós vamos ter o apóstolo Paulo com um ministério destacado entre os gentios, sobretudo na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, e na província da Macedônia e da Acaia, onde hoje é a Grécia. E por fim, em Roma, onde ele vai morrer, mas não sem primeiro levar o evangelho da salvação também àqueles que estão na capital do império. Destaca-se a vida de Pedro e a vida de Paulo, mas os principais divulgadores da igreja, os principais missionários da igreja são os cristãos anônimos. São pessoas que foram espalhadas pelo Império Romano e, à medida que iam sendo espalhadas, elas levavam consigo a mensagem da salvação. A característica desta igreja é a presença dos apóstolos, mas o cenário no qual esta igreja vai prosperar vai ser um cenário de perseguição e um cenário de
dispersão. Dois elementos que, em princípio, são negativos, mas que tiveram um efeito muito positivo na vida da igreja. A perseguição fazia com que os cristãos fossem depurados. Não havia cristão meia boca, não havia cristão de araque. Os cristãos eram cristãos de verdade, até porque assumir-se como cristão era assinar o atestado de óbito, deixando em branco apenas a data e o horário da execução. Portanto, não havia cristãos mundanos, eram cristãos que se caracterizavam pelo alto padrão moral e pelo alto comprometimento com a igreja. Também era uma característica desta comunidade a fraternidade. Até porque, como sendo preso e executado pelo Estado romano, eles perdiam todos os seus bens. Antes que isto acontecesse, eles vendiam os bens e traziam e colocavam aos pés dos apóstolos. E a partir daquela coleta era distribuído a cada um conforme a sua necessidade. Esta fraternidade não era apenas para com os outros cristãos. Eles eram extremamente generosos, também com os não cristãos. E isto fez com que eles fossem gradativamente caindo nas graças das pessoas. Esta igreja apostólica não tinha, em princípio, nenhuma fórmula, nem doutrinária, nem litúrgica e nem de governo. Eram os apóstolos que faziam um trabalho itinerante e, na ausência dos apóstolos, este trabalho era assumido por uma liderança que era estabelecida pelo Espírito Santo e reconhecida pela comunidade. Paulo começa a lançar os fundamentos de um formato de governo quando recomenda que sejam escolhidos pessoas para serem presbíteros e bispos. Os diáconos já haviam sido escolhidos desde o capítulo 6 do livro de Atos. Igreja do período apostólico. A igreja do período apostólico vai dar lugar a um período da igreja que se estenderá do ano 100 até o ano 590. Este período da igreja é chamada de a Igreja Antiga. Esta Igreja Antiga tem a sua história dividida em dois momentos, tendo como elemento divisor o ano 333. O que vai acontecer no ano 333? Constantino vai por fim a perseguição à igreja. Constantino, que assumira o trono no ano 313, ele vai baixar um decreto chamado Édito de Tolerância e com ele vai pôr fim à perseguição. Então, antes do ano 333, a igreja está inserida num cenário de perseguição e de dispersão. Depois do ano 333, a igreja estará inserida num cenário de favor imperial. Este primeiro período é de uma igreja perseguida por causa da perseguição, uma igreja santa, pura, com elevado padrão moral e espiritual, uma igreja que cresce apesar da perseguição e da dispersão, sendo a dispersão um elemento favorável
a expansão da igreja, posto que os cristãos iam sendo espalhados pelo Império Romano e para onde eles iam, levavam consigo a sua fé. Esta igreja vai agora se tornar uma federação de igrejas, um conjunto de igrejas que terá a mesma doutrina, a doutrina dos apóstolos, que seguirá os mesmos escritos, o Velho e o Novo Testamento, e que terá o mesmo sistema de governo, um bispo em cada cidade, um bispo, presbíteros em cada comunidade, um ou mais presbíteros e diáconos. O bispo era o líder de toda a comunidade cristã numa cidade, formando uma diocese. Os presbíteros faziam um trabalho pastoral nas diferentes comunidades e os diáconos eram encarregados da beneficência, da distribuição das coletas. Para que fosse inserida neste conjunto, que era chamado de Igreja Católica Cristã, a comunidade tinha que cumprir estes 3 pré-requisitos: mesma doutrina, mesmos escritos e mesmo sistema de governo. Portanto, todos nós cristãos, durante um tempo, fomos todos membros de uma igreja católica. Esta igreja católica quer dizer universal, sem nenhuma referência à igreja do bispo Edir Macedo. Depois do ano 333, com o fim da perseguição, e não só o fim da perseguição, mas o início do patrocínio imperial, o imperador Constantino não só extinguiu a perseguição, mas ele assume agora o patrocínio da igreja cristã. Há quem diga que é porque ele havia se convertido, há quem diga que é porque ele estava interessado numa coisa que era capaz de manter unidas pobres e ricos, pessoas cultas e analfabetas, pessoas escravas e donos de escravos, pessoas que falavam grego, pessoas que falavam alemão ou que falavam qualquer outra língua. O cristianismo era capaz de manter pessoas tão diferentes juntas, e como o Império Romano estava caindo aos pedaços, Constantino teria tido a grande ideia de pegar carona no cristianismo para manter unido o Império Romano que caía aos pedaços. O patrocínio imperial levou ao crescimento inescrupuloso, ao crescimento sem nenhum padrão da igreja, porque todo mundo queria ser da religião do imperador. Então, de forma indiscriminada, pessoas eram inseridas na igreja. Às vezes, elas nem queriam. Era o governante que obrigava. Um governante chamado Teodósio baixou um decreto que todo mundo tinha que ser cristão. Imagine, um decreto que todo mundo de uma nação agora tem que ser de uma mesma religião. Então, o que deu foi a chegada de pessoas sem nenhum conhecimento do que era cristianismo, sem mesmo qualquer conhecimento de quem era Cristo, com padrão moral extremamente baixo, trazendo todas as manias, as mazelas e os cacuetes e a idolatria do paganismo para dentro da igreja. Nós vamos ter então a paganização
e a mundanização da igreja cristã. Este período também é o período dos concílios. Constantino, que se assumirá como o líder da igreja, o sumo pontífice, ele vai convocar alguns concílios, entre eles o concílio de Nicéia. E estes concílios deliberarão sobre credos, qual seria agora a doutrina da igreja, e sobre liturgias. Começam a se formar as primeiras liturgias, os primeiros formatos de cerimônias, de serviço religioso. Também neste período surgem as basílicas, uma igreja que era clandestina, que se reunia na casa das pessoas, agora passa a ter endereço. E que endereço? Eram os prédios mais pomposos das cidades. Eram verdadeiros palácios, nada a ver com a manjedoura onde Jesus havia nascido. Essa paganização e esta mundanização da igreja vão trazer o aparecimento de dois tipos de cristãos. Um cristão de melhor padrão moral, que eram chamados os clérigos. Eram os bispos, os presbíteros, os diáconos, os leitores e as pessoas que tinham alguma função na liturgia. E os leigos, que era a plateia. A estes era permitido terem um padrão moral baixo ou mesmo imoral. Vai haver neste período uma divisão entre a igreja do Oriente e a igreja do Ocidente. Isto porque a igreja do Oriente não vai aceitar que o bispo de Roma assuma a liderança de toda a igreja. Então vai haver uma separação entre a igreja submissa ao bispo de Roma, que passará a se chamar Igreja Católica Romana, que estará sob a direção do Papa, que vai sofrer a influência do ascetismo por causa desta paganização. O ascetismo, ele preconiza que a forma de fortalecer o espírito é enfraquecer o corpo. Então, tudo que o corpo pede, lhe será negado. Se o corpo pede descanso, se lhe dará trabalho. Se o corpo pede comida, se lhe dará jejum. Se o corpo pede sono, se lhe dará vigília. Se o corpo pede sexo, se lhe dará o celibato. E vai surgir agora, nesta fase, os mosteiros, onde pessoas que queiram uma vida espiritual mais elevada irão se recolher, afastando-se do resto da comunidade. Os pagãos vieram trazendo idolatria. Chegam na igreja cristã e não tem ídolos, não tem outros deuses para eles adorarem. Eles resolvem criar os próprios deuses. Eles passam a adorar os mártires que os antecederam. E aí vai surgir o culto aos santos. Aqui vai entrar o culto a Pedro, a Estevão, a Tiago, a João,
a Bartolomeu, a outras pessoas que nós não conhecemos, aqui vai entrar o culto a Maria. O culto a Maria, nesse pacote de culto aos santos. Esta é a característica principal desta igreja chamada Igreja Antiga. Bom, queridos, já se passaram 590 anos, então o coroa teve que sentar. Agora nós vamos para um período extremamente importante da história da igreja. É o período da Idade Média, que vai se estender do ano 590 até o ano 1517. Estamos falando de praticamente 1000 anos de história. Só para você ter um comparativo, o Brasil tem pouco mais de 500 anos, a América tem pouco mais de 500 anos desde o descobrimento. Portanto, nós estamos falando do dobro deste período da história. Muita coisa acontecerá à igreja ao longo destes 1000 anos. O que vai caracterizar este período é a consolidação do papado. Vocês lembram que durante o final do período da Igreja Antiga, a igreja foi dividida em Igreja do Oriente e Igreja do Ocidente, porque os bispos metropolitanos das cidades de Jerusalém, Alexandria, Antioquia e Constantinopla não aceitaram a supremacia do bispo metropolitano de Roma. Então, estes 4 bispos metropolitanos saíram da Igreja Católica ou não aceitaram a autoridade do bispo de Roma sobre toda a Igreja Católica, e a igreja foi então dividida em Igreja Católica Romana e a Igreja do Oriente. A consolidação do papado no Ocidente vai acontecer no século V, VI e VII, sobretudo. Que fatores contribuíram para isso? Primeiro, a queda de Roma no ano 410. No ano 410, os bárbaros germânicos que viviam ao norte do rio Danúbio invadem e conquistam a cidade de Roma depois de frequentes ataques ao território do Império Romano. A partir do ano 410, com a queda da parte ocidental do Império Romano, praticamente não se estabeleceu nenhuma grande liderança política nesta parte ocidental do Império Romano. Um ou outro líder surgia em uma ou outra província, mas nada capaz de reunir todas as províncias debaixo de um único governo. Tivemos algo mais ou menos parecido, mas ainda assim muito tênue, com Carlos Magno, rei dos francos. Um outro fator que foi fundamental para o crescimento da Igreja Católica Romana e a consolidação do papado foi o avanço do islamismo. O islamismo foi fundado por Maomé no ano 632 na Arábia. E a partir da Arábia, este movimento, também chamado de maometanismo, este movimento saiu conquistando as terras
e impondo a religião do Islã para as terras conquistadas. Se ele parte da Arábia e vem em direção ao Ocidente, primeiro ele vai conquistar todo o Oriente Médio, depois vai conquistar a parte oriental da Europa e só no final é que ele vai conquistar o extremo ocidental. E foi o que aconteceu. O islamismo veio conquistando todo o Oriente Médio, parte da Ásia e parte oriental da Europa, até chegar à França. Conquistou toda a Espanha e quando chegou na França, um general chamado Carlos Martel reagiu e conseguiu empurrar de volta esta força, este exército, e eles se concentraram na Espanha. Hoje, grande parte da Europa é convertida ao Islã, e mesmo regiões que eram fortemente cristãs se tornaram predominantemente islâmicas. Como o islamismo conquistou primeiro o Oriente, então primeiro a Igreja do Oriente foi dizimada. Sobrou a Igreja do Ocidente, a Igreja Católica Romana. Como não surgiu nenhuma liderança expressiva a partir do século V, o papado se apresenta como uma opção de liderança. A maioria daqueles conquistadorzinhos era analfabeto ou um brucutu, um bárbaro. Os papas, os bispos, eram na sua maioria pessoas letradas e alguns deles grandes administradores, e em várias ocasiões eles tiveram que assumir o governo temporal, sobretudo durante momentos de crise, como momentos de peste, de epidemias ou de guerra. Na ausência de uma liderança secular, a liderança religiosa cumpriu o seu papel. Outro fator foi a união entre a Igreja e o Estado. Houve o entendimento de que Deus tinha dois representantes na terra: o Papa, responsável pelos assuntos espirituais, e o Imperador, responsável pelas questões temporais. E a Igreja uniu-se ao Estado, e o Estado se transformou em Santo Império Romano. Santo Império Romano, com duas autoridades, uma religiosa e outra temporal. Mas se temos duas pessoas mandando, não significa que as duas mandem do mesmo jeito. E foi o que aconteceu. O Papa entendeu que, como era ele que colocava a coroa na cabeça do imperador, então é porque ele era maior do que o imperador. E Igreja mais Estado se transformou em Igreja maior do que o Estado. E depois a Igreja maior do que o Estado. Peraí que está errado aqui. O Papa ia ficar com raiva. Igreja maior do que o Estado. E depois a Igreja passou a ser o próprio Estado. O imperador foi totalmente engolido pela autoridade papal. Alguns papas entraram para a história como grandes papas
e grandes administradores. Entre tais, tivemos Gregório I e Hildebrando. Hildebrando é o único papa que entrou para a história com o seu nome de batismo e não o seu nome de ordenação. Tal era a sua relevância. Outra coisa que trouxe uma força muito grande ao papado foram as chamadas falsas decretais. O que eram as falsas decretais? Documentos, a maioria forjados, que contavam a história do papado, enaltecendo o papel dos papas ao longo da história, pretendendo com isto consolidar a autoridade do sumo pontífice. Estes papéis, muitos deles forjados, deram ao papado da Idade Média a força que este papado teve. E assim, queridos, nós vamos ficar por aqui e depois nós continuaremos a partir da segunda parte do papado da Idade Média.